está passando aqui como empresário, né, e também com o governo, né? Como é que Brasília está nas reuniões que a gente tem semanais. Por exemplo, lá em Brasília a gente está tendo 2 ou 3 reuniões por semana, né? Lá, principalmente na área do Ministério da Economia, com as várias secretarias, onde foram divididos setorialmente. Então, você tem umas 4 reuniões onde participa aí uns 10 setores e a gente discute o que está acontecendo, etc. E ouve a opinião do governo e também faz uma pressão aí no governo para que ações sejam implementadas. Também no estado de São Paulo está tendo 2 reuniões por semana com o governador, né? E nessa reunião também o papel nosso é de levar informação do que está acontecendo na indústria e também ter uma ação para que as políticas públicas, né, e as ações tomadas pelo governo de São Paulo, né, sejam aquelas que possam fazer a gente sair mais rápido aí dessa dificuldade toda que as empresas estão. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui, eu vou colocar a apresentação agora, só um minutinho. Só um minuto. Vocês estão vendo aí a primeira... Estão vendo? Alô? Sim, estamos vendo sim, Maurício. Eu estou vendo sim. Tá. Ok, estou vendo. Vou falar o seguinte, é o momento econômico, né, o que esperar do futuro e o que seria preciso fazer agora para se preparar, né? Então, fazendo um panorama da economia, a pergunta que todos fazem, né, onde é que nós estamos, né, e como é que nós vamos sair dessa crise? Antes mesmo aí da gente começar a nossa reunião, nós estávamos batendo um papo, então a pergunta de vários aí é como é que nós vamos sair dessa crise, né? Quanto tempo vai durar? O que vai ser preciso fazer, etc. Então, vamos discutir um pouco sobre isso. E também a gente escuta muito do governo, principalmente do Paulo Guedes, né? Com o Paulo Guedes também, ele marcou uma reunião com a gente a cada 15 dias. Agora era presencial no Rio de Janeiro, lá no Ministério da Economia, todas as sextas-feiras, não todas, mas a cada 2 semanas tinha uma reunião lá, e agora essa reunião é por vídeo. E ele comenta muito publicamente, ele é um cara que fala muito bem, ele é um cara que tem toda uma retórica que é bastante convincente, né? Então ele fala, o Brasil tinha começado a decolar, nós tínhamos começado o ano muito bem, nós íamos ter um ano, eu não diria excepcional, mas um ano bom, e então vamos analisar o que aconteceu durante esse período que nós estamos falando aqui, que é 2020. Tá? Então, com relação ao PIB, né, o trimestre em relação ao ano anterior, o 4º trimestre do ano anterior com o 1º trimestre desse ano, né, nós tínhamos tido um crescimento de 1,7 em relação a 2018 e 1,1 em relação a 2019. Agora, em relação ao último trimestre, o primeiro trimestre de 2020 com o último de 2019, nós estávamos numa queda de 0,3. Então, na realidade, não é bem assim, não é que nós estávamos decolando, né? Nós vimos num ritmo muito semelhante ao que aconteceu em 2018 e 2019. Inclusive, se compararmos com o trimestre anterior, né, de 2019, o primeiro de 2020, nós tivemos uma queda aí de 0,3%. Tá? E saindo do PIB, indo para a indústria, como é que foi a indústria aí nesse período? Né? No primeiro trimestre de 2020, em relação a 2018 e 2019, nós tivemos uma queda de 0,1%, e com relação ao 2019, com o trimestre do ano anterior, né, o trimestre do ano anterior, o último trimestre do ano anterior, o primeiro de 2020, nós tivemos essa queda aí também que está marcada. Ou seja, tanto no PIB como na indústria, nós não tivemos assim um crescimento ou nenhum indicativo de que as coisas estavam melhorando em relação ao passado. E o que é previsto para a indústria esse ano é uma queda de 7,3%. Eu não vou falar muito nessas previsões,
que ontem mesmo saiu uma do Fundo Monetário Internacional dizendo que nós teríamos uma queda esse ano próxima aí de 9,1, enquanto que o Boletim Focus está falando desse número aí 6,7, 6,8 por aí, né? Então, a queda prevista aqui internamente por nós, ou pelo Boletim Focus, ou pelas principais fontes aí que dão esse tipo de previsão, nós teríamos uma queda aqui na faixa de 7 ou 10, enquanto lá fora, quem está olhando para nós aqui está imaginando uma queda nossa aí próxima a 9, 9,5, né? Bom, então saímos do PIB, fomos para a indústria, e como é que estavam os setores industriais antes da crise? Então, assim, será que nós estávamos decolando, né? É a primeira pergunta que foi feita. Então, tivemos a resposta a essa pergunta. E como é que vão ficar aí após o segundo mês da crise? Então, vamos ver como é que estava antes da crise e como é que ficaram esses números antes da crise. Bom, então o que eu estava dizendo é que até na página 7, né, o desempenho da produção industrial de alguns setores, tinha vários setores que vinham bem, né? Então, de 15 dos 26 segmentos industriais que foram pesquisados, né, eles vinham com desempenho positivo. Aí, 2 meses depois da crise, em abril, né, o segundo mês pós-pandemia, o que aconteceu? Alguns setores que estavam ruins continuaram ruins, como outros equipamentos de transporte, couro e calçados, bebidas, né, principalmente porque boa parcela de refrigerantes é vendida em bares e restaurantes. Confecções, por exemplo, né, vinha mal antes da pandemia e continuaram com a performance muito ruim, principalmente porque são produtos vendidos, né, em bares, restaurantes, shoppings, lojas, etc. E o setor de calçados também. Tá? Os que estavam bem e continuaram bem foram os fármacos, foram os produtos de perfumaria e sabões, fumo, celulose, né? E alguns que estavam muito bem e ficaram ruins foi veículos automotores, né? E móveis, que vinha numa performance boa e acabou que ficou ruim. Então, enquanto que na anterior, de 26, 15 vinham muito bem, agora, depois do segundo mês da pandemia, de 22 setores de 26 apresentaram retração na produção. E como recorde aí foi o setor de veículos, que ficou quase 90%, né, por conta das paralisações aí das diversas plantas. Tá? O alimentício e o produto de limpeza, perfumaria, que somente vendido em supermercados e farmácias, e também por conta do aumento do consumo na pandemia, tiveram um consumo até superior ao que estava antes da pandemia. Também, alguns produtos, né, e serviços, né, na pandemia tiveram um aumento muito grande de interesse. Ou seja, o interesse por esses produtos aí que eu estou mostrando, eles ficaram bem maiores do que eram antes da pandemia. E percentualmente dá para ver aí que são valores bastante significativos. Por exemplo, o álcool gel aumentou em 942%, né, o interesse e as compras de álcool gel. Máscaras, 412%. Protetor e viseira facial, 155%. Os sites de drogaria, uma alta no tráfego de 12% entre fevereiro e março, né? Na parte de cozinha, como o pessoal está dentro de casa, né, mais 170% de lava-louça, mini forno elétrico 150%, liquidificador 80%, 40% batedeira, 32% fogão e cooktop, né? E também para home office, para o pessoal fazer o que nós estamos fazendo agora, preparar uma área da casa para poder fazer esse tipo de reunião. Então, 280% para a venda de cadeira, 247% para a mesa e 25% para um monitor novo ou monitor extra. Então, fica bem claro aí, né, que, embora tenha tido uma queda generalizada, você teve alguns setores, e principalmente alguns produtos, que tiveram um aumento de demanda muito grande, né? Bom, e o investimento, né, o nível de operação e a confiança de quem vende, que somos nós empresários, de quem compra. Como é que ficou aí e como é que está essa situação agora nesse período?
Aí esse FBCB é formação bruta de capital fixo, que é o investimento. Nós vínhamos em 2020, no primeiro trimestre, com o crescimento aí, do investimento. O governo até vinha insistindo muito, né, em diminuir o investimento público e incentivar o investimento privado. Realmente, alguma coisa tinha melhorado, embora 4,3 não seja um número significativo, que a base era muito ruim. Nós estamos vindo aí de quase 6 anos de crise, quase 6 anos de paralisia, ao contrário dos países que competem com a gente lá fora, né, que a situação era muito melhor. Então, esse nível de investimento nosso deveria estar bem melhor. E é previsto aí para 2020 uma queda de quase 10% aí no nível de investimento, e a gente voltar a investir no ano que vem em torno de 6,8%, mas é muito pouco, tendo em vista que a maioria desses trimestres aí e no ano, né, vai ser bastante negativo. A utilização da capacidade instalada, ou seja, as empresas estão trabalhando com quanto por cento da sua capacidade máxima, né? Isso a gente chama de NUT, né? O NUT atingiu 57,5%. O setor industrial ele operou um pouco acima aí da metade, né? Com 57,5%. Né? E, como eu falei, tem setores que foram impactados de maneira diferente. Eu mostrei alguns lá atrás, né, como você pega celulose, papel, farmacêutico, porque celulose e papel ele aproveitou não só a demanda do mercado interno, como também a demanda internacional. Inclusive, teve uma época ao longo do ano que teve um pânico aí, que o pessoal achava que ia faltar papel higiênico, etc. Né? Na área de alimentos também, trabalhou com valor assim, até maior do que vinha antes dessa crise, e enquanto que a queda de vestuário, automotores e calçados, que são os três que estão com situação mais difícil, ficou muito baixo. Bom, e aquela outra pergunta, como é que está a confiança de quem vende, do empresário, de quem produz, e a confiança de quem compra? Né? Então, teve uma queda que já vinha desde o início do ano, tinha uma quedazinha pequena, embora o investimento estivesse aumentado nesse primeiro trimestre, mas você tinha uma quedazinha do índice de confiança, e agora, em junho, ele começou a aumentar de novo. Então, teve uma melhora, sim, nas expectativas empresariais, né, à medida que foram sendo anunciadas essa flexibilização e diminuindo a restrição aí em vários estados brasileiros. Né? Agora, os consumidores foi um pouco menos com relação aos empresários, porque consumidor você tem um grande número de desempregados, o pessoal vendo as fábricas trabalhando aí com 50% de capacidade, vendo o colega do lado ser demitido, vendo um primo, um parente, um irmão sendo demitido também. A dos consumidores foi quase 10% abaixo da confiança dos empresários. Então, os empresários achando que a coisa vai estar um pouco melhor do que quem compra da gente acha. Né? Bom, as empresas com dificuldade de caixa, elas conseguiram tomar crédito, né? E se conseguiram, em que condições que esse crédito foi tomado? Então, fazendo um resumo disso aí, a concessão de crédito, né, foi de 296 bilhões, né, queda de 16,6% frente a março de 2020. Então, quando começou a pandemia e até a situação em maio, no final de maio, você teve uma queda aí de 16,5% frente a março. E, além disso, o custo do crédito, né, para a pessoa jurídica, que em média era 12,9%, quem vê isso aí, porque tem muita empresa grande no meio desse crédito pessoa jurídica, né? Teve uma queda de 0,5 pontos percentuais frente a março de 2020. Então, teve queda na concessão de crédito, por isso que essa pressão nossa muito forte aí para termos acesso a crédito, né, e em melhores condições. Né? Mas foi o que não aconteceu. Você diminuiu o crédito e, além disso, a queda do spread, né, ou a queda do custo do crédito, se considerarmos
a queda da taxa de juros foi bem menor do que deveria ser. E isso é mostrado aqui nesse quadro, né? Apesar da taxa Selic ter sido reduzido esse ano de 4,25, né? Esse ano, desde o início de 2009, de 4,25, né, para 2,25 agora, o spread, né, de pessoa jurídica, né, ele só reduziu 0,8 pontos percentual. Então, nós estamos com a taxa Selic de 2,25, né, e o spread bancário teve uma queda muito grande. Se vocês pegarem ali, por exemplo, lá em junho de 2019 e aqui em maio de 2020, você tem quase o dobro do spread bancário, ou seja, mesmo na crise, né, os bancos estão ganhando mais dinheiro com o spread. E outra coisa é o seguinte, você vai falar, mas eles estão ganhando, mas o risco é menor. Não, na maioria das operações, ele começou naqueles empresas que faturaram até 10 milhões, depois foi para as empresas maiores e agora para as empresas médias até 300 milhões, você vai ter uma garantia muito forte do governo, você tem uma garantia quase que como se isso fosse um crédito consignado. Só que o spread praticamente não reduziu nada, e, pelo contrário, ele até dobrou durante esse período, mesmo com os bancos emprestando dinheiro com garantia de 80% aí do governo. Tá? Bom, e as famílias? Então, aí está a questão das empresas, que diminuiu o crédito, né? Elas estão pagando taxas de juros maiores, maior spread, e o spread bem maior, né? Ela não está essa queda de juros, ela não está se apropriando da queda de juros. Então, é uma situação bastante difícil aí para as empresas. E a outra pergunta é a seguinte, a gente fala muito, mas as famílias têm dinheiro para consumir? Ou seja, se eu voltar a produzir hoje, se eu regularizar minha situação de capital de giro, tá? Eu vou ter condições de escoar minha produção? O consumidor ele está consumindo? E a outra coisa também é que o governo está consumindo muito pouco, né? Ele está investindo pouco, o investimento do governo é praticamente zero, então você tem muito menos obras públicas que você tinha em períodos anteriores, e também o governo cortando o custo, né? Tá consumindo muito pouco. Então, assim, tem vários países que, como solução para a crise, eles aumentaram o consumo do governo e investimentos do governo. Com isso, você ajuda a movimentar a economia para frente, né? Você ajuda a recuperar a economia. Aqui no Brasil, nós estamos fazendo esse movimento contrário, né? E, então, isso é uma outra preocupação também, porque todas as reuniões com o Paulo Guedes, né, ele passou a vida inteira falando em diminuir o tamanho do Estado, que o Estado, e nós concordamos com isso, mas assim, toda a fala dele é no sentido de ter um Estado pequeno, tá? Só que no momento desse de crise, infelizmente, esse movimento de diminuir o tamanho do Estado, ele vai na contramão de você ter uma recuperação mais rápida da economia. O que a França, outros países estão fazendo, Estados Unidos, etc., China fez e outros países, é você irrigar o país aí com capital, com crédito e com investimentos, inclusive, do governo, né? O que não está acontecendo aqui. Então, o consumo das famílias, né, que foi uma das perguntas, né, que foi feita, ele caiu em 2020, no segundo trimestre, né, caiu 11,2%. E já tinha caído em relação ao ano anterior, né? Então, as famílias tinham consumido em relação ao último trimestre, em relação ao trimestre do ano anterior, o segundo trimestre desse ano em relação ao trimestre anterior, ela já tinha caído 12%. Então, as famílias já vinham consumindo menos e, em 2020, é esperado uma queda aí de 6,9%, uma recuperação pequena, né, de 3,8%. Dentro dessa recuperação pequena, isso que o Chu mostrou aí agora. Tem muitas empresas que estão programando aí demissões, são poucas empresas que estão programando aí grandes contratações e todo mundo vai esperar para ver qual vai ser a saída dessa crise, como é que vai ser o novo padrão de consumo, como é que vai ser
vão ser as mudanças de hábito, etc., né, para ver se vai voltar investimento e como direcionar esse novo investimento. Aqui é o desempenho do comércio, um desempenho muito ruim, porque boa parcela do comércio foi fechada, a maioria do que estava aberto era supermercados e farmácias, né? Mas o que teve foi um grande aumento de vendas online. Tá? Isso também vai ser um novo normal. Muita gente que nunca tinha comprado por essa modalidade, ela aprendeu a comprar. Foram várias empresas que desenvolveram um sistema para vender online, inclusive um desenvolvimento de uma logística para fazer esse tipo de serviço, que foi feito também a toque de caixa, né? Mas foi uma resposta bem rápida para essa situação, o aumento aí de vendas online. E o consumidor, né, você perguntar, essa foi uma pesquisa que foi feita pela Febraban, e é bem recente, em junho, né, 49% do consumidor, né, acredita que irão recuperar a situação financeira pessoal e familiar em até 12 meses. E 24% acredita que o país irá recuperar em até 12 meses. Então, tem essa situação. E tem uma situação também de cartão de crédito. Eu falei, eu tenho tido esse presidente do Banco Central, na minha opinião, é o melhor dessa turma econômica que está aí. Ele é um cara muito bom. Inclusive, hoje o problema do Brasil não é um problema de liquidez. O Banco Central deu liquidez para o mercado, inclusive anteontem ainda saiu mais uma ação para aumentar a liquidez, né? A conversa que eu tive com ele por exemplo, você aumentou muito venda online e as pessoas compram online com 12 meses para pagar, 6 vezes. A maioria desses sites vende com prazo longo para pagar. Então, as pessoas vão acumulando suas compras e o limite de crédito do cartão ele fica estourado rapidamente. E muitos dos que estão em casa hoje, eles só podem, o meio de pagamento é cartão de crédito. Então, está se discutindo muito um colapso na saída dessa crise, porque o pessoal com cartão de crédito estourado. Então, uma das sugestões que eu dei lá para o Roberto foi pegar esse pessoal aí, você dá mais limite de crédito para eles, porque é na veia, né? E você diminuir a taxa de juros de cartão de crédito, porque a inadimplência de cartão de crédito é acima de 300%, e é totalmente absurdo num momento como esse, e nós com 25%. Mas o fato é que 50% dos entrevistados eles não estão com a perspectiva assim, de voltar a consumir normalmente aí, antes de 12 meses. Eles vão estar muito restritivos aí no seu consumo. E como eu falei também, o governo ele vai diminuir o consumo esse ano, que ele gasta com compras, etc., vai ser menor do que foi em anos anteriores, e também o investimento do governo muito baixo, né, que é uma preocupação aí que, como eu falei, a maioria dos países não estão fazendo isso. Então, como eu estou falando em outros países, vamos comparar, então, para ver como é que está o Brasil. O Brasil está fazendo, está correto, está equivalente aos outros países. Primeira coisa é a resposta fiscal dos países à crise gerada para a pandemia. Então, a resposta do Brasil ela ficou em média ali com de alguns países emergentes. Você teve países que foram muito mais agressivos para sair mais rápido da crise e injetar dinheiro no mercado. Então, você tem França, Estados Unidos, Austrália, Bélgica, Singapura, né? O Peru, Áustria, Dinamarca, Suíça, Itália, todos esses países pegaram uma boa parcela do seu PIB, né? E colocaram como uma forma de você antecipar o mais rápido possível, né, a volta a uma situação normal da economia. Não normal como era, mas pelo menos você tem uma recuperação mais rápida. E o Brasil, ele botou muito dinheiro, mas esse dinheiro não chegou nas empresas. Então, isso aí é a resposta fiscal de que você comprometeu um dinheiro para chegar nas empresas, mas isso tudo está empossado nos bancos. Tá? Aqui, os países que terão aumento do seu endividamento
que variam de 5 pontos, né, no caso da Coreia. A Coreia vai aumentar o seu endividamento em 5 pontos percentuais, né, enquanto que a Itália aumentou em 20 pontos percentuais seu endividamento. Então, a letra está pequena aqui, mas você tem as projeções dos países, quem é que aumentou e quem é que aumentou. Isso até também foi numa conversa com o Roberto Campos, que ele fez esse comparativo, mas o fato é que, como resposta à crise, os países emitiram moeda, até porque perigo de inflação aumentar ou coisa desse tipo é mínimo numa situação dessa, onde você está com a demanda quase que totalmente não, mas boa parcela dela é reprimida, né? O Brasil vai ter um aumento do déficit fiscal da dívida pública. Hoje ela está em 76%, ela vai chegar em 97%, 100% do PIB, né? Então, vamos ter que enfrentar de novo aquela dificuldade, porque nós falávamos, mas a reforma da Previdência vai no sentido de diminuir o déficit fiscal, etc. Então, em 10 anos, a gente economizaria aí 700 bilhões ou um pouco mais e tal. E o que acontece é que essa projeção da dívida ela vai aumentar bastante. A sorte é que boa parcela dessa dívida pública nossa, 90% da dívida pública, é dívida interna, né? Então, assim, é uma situação que é bem mais administrável do que se nós tivéssemos problema como países como a Argentina, etc. Tá? E as ações do governo de apoio ao setor produtivo nesse momento de crise, né? Então, para o combate na pandemia. Aqui eu vou passar um pouco mais rápido, né? Porque essa foi a primeira que saiu, que a calamidade pública reconheceu as atividades essenciais, reduziu a zero a alíquota de imposto de importação para o uso médico, etc. Você teve auxílio emergencial de R$ 600, que saiu também logo no início, já foi, demorou a chegar, mas também foi uma ação que saiu logo no início, reforço ao Bolsa Família, então, bloqueio, adiamento de procedimento de bloqueio, 13º de aposentados, abono, etc. Depois, o tributário, né, com o diferimento do recolhimento do fundo de garantia, do tempo de serviço, por 3 meses, suspensão, prorrogação, adiamento de atos de cobrança da dívida ativa da União. Então, teve uma série de outras que eu também vou passar rápido, essa apresentação fica aí, mas eu acho que todas as empresas elas foram atrás dessas. Então, eu diria, na área trabalhista, principalmente, fluiu bem, né? E o que não fluiu foi na área de crédito, onde eu vou levar um pouco mais de tempo, né? Então, ainda o tributário, né? Adesão e respectivos benefícios levaram em conta a verificação da situação econômica e capacidade de pagamento do contribuinte. Foi esse programa especial de parcelamento tributário, e isso abrange pessoas físicas, empresários individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, instituições de ensino, sociedades cooperativas e demais pessoas jurídicas. Também o teletrabalho, a participação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento da distribuição de feriados, banco de horas, suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde do trabalho, diferimento do recolhimento e tal. Também eu vou passar um pouco mais rápido e fica a apresentação para depois, para quem quiser dar uma olhada com mais detalhe. 95% das empresas industriais elas adotaram medida em relação aos seus trabalhadores no período da pandemia. Então, 65% adotaram o afastamento de empregados de grupo de risco, 65% campanhas de informação e prevenção e medidas extras de higiene, adoção do trabalho domiciliar, 61% adotaram home office, férias para parte dos empregados, 50%, afastamento dos empregados com sintomas, 49% das empresas, uso de banco de horas, 36%, né? Redução da jornada de trabalho, com ou sem redução de vencimento, 19%, alteração dos turnos de trabalho, a separação da equipe por turnos, férias coletivas para todo empregado, 16% das empresas adotaram, dispensa, demissões de empregados, 15%, suspensão temporária dos contratos de trabalho, e aí outros com menores valores.
Outra coisa também, que isso é uma discussão mundial, e o que já está acontecendo aqui, principalmente nas grandes empresas, né? Vários países estão estudando diminuir a vulnerabilidade por terem adotado o Global Sourcing e a inserção nas cadeias globais de fornecimento. Então, você pega o setor eletroeletrônico, né? Vocês conhecem aí muito bem, a maioria dos produtos chega por avião no aeroporto de Viracopos. Então, você tem ali empresas Flextrônico, tal, como tem Flex, né? Você tem em Manaus, você tem esses montadores aí de produtos elétricos, etc., que o produto chegava de avião, just in time, e o que aconteceu é que agora, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, o Japão, por exemplo, está olhando muito isso, Estados Unidos, é que eles vão ter uma preocupação maior com a sua indústria nacional e principalmente em setores considerados estratégicos. Então, você tem uma dependência de comprar produto lá fora, no seu processo produtivo, ou seja, usar um insumo estrangeiro, e acontece alguma coisa semelhante a essa pandemia, a maioria dessas empresas tiveram dificuldades adicionais, além das que tiveram com a pandemia, né? com os problemas de saúde propriamente dito. Né? E a outra coisa também, que isso nós estamos levando lá, eu, por exemplo, no almoço lá com o presidente, com o Paulo Guedes, que o importante é o Paulo Guedes, quem cuida dessa área de economia, o presidente mal sabe o que é uma CND. Tá? Então, assim, com o Paulo Guedes e com outros ministros lá, mostrar a importância da indústria, tentar mostrar também o Buy Brasil, ou tentar fazer uma campanha aí de comprar produtos aqui no Brasil, produtos produzidos aqui, né? E também que a indústria ela traz um resultado amplo e rápido, porque a indústria, como ela está com 43% da capacidade ociosa, tá? Até com baixo investimento, se você pudesse dar mais competitividade para a indústria brasileira, você teria um retorno rápido e principalmente pelo fato da indústria ter empregos de boa qualidade, né? Tem empregos que têm uma duração muito maior do que nos outros setores, e é uma coisa que eu falo sempre aí para essa turma de governo e tal, e mesmo para prefeitos, etc., quando a indústria se instala num lugar, ela casa com o lugar. Ela é diferente do comércio e do varejo. Você pode fechar uma loja e abrir a quilômetros de distância dali ou num outro estado, enquanto que, a partir do momento que você tomou a decisão de fazer um investimento naquele local, você quer ali que você tenha os melhores recursos humanos possíveis, você vai contribuir para melhorar a infraestrutura, você vai melhorar para que tenha uma melhor qualidade de vida, para você ter funcionários que queiram ir para lá, que você possa atrair talentos para lá, etc. Então, isso aí é uma coisa que eu acho que, dentro desse novo normal que vai acontecer, a indústria deveria explorar um pouco mais isso. Esse deveria ser uma grande bandeira nossa, né, de você ter uma reindustrialização no Brasil dentro desse prisma de que nós já perdemos muito, nós estamos numa situação extremamente perigosa e todos vimos aí o que aconteceu com alguns segmentos que só a China produzia e você teve uma guerra aí para ter acesso a esses produtos. Bom, na área de crédito, né, você teve várias medidas anunciadas pelo governo, né, que teve o standstill do BNDES, que é a suspensão temporária de pagamento de parcelas de financiamento para empresas, e isso foi em torno de 30 bilhões, ampliação do crédito para micro, 5 milhões, crédito para folha de pagamentos, 40 bi, né, 3,75% ao ano, e financiar até 2 salários mínimos. Isso aí, até pouco tempo, não tinha saído quase nada. No início, é porque muitas empresas não tinham CND, muitas empresas não tinham pagamento em folha em algum banco, ela pagava folha em vários bancos, então tiveram dificuldade para ter acesso a isso. E linha de crédito para pequenas e médias empresas com o aval do Fundo Garantidor para Investimento, FGI. Isso aí é de empresas de 360 mil a 300 milhões. Então, isso saiu no dia 1º de junho. Ele foi regulamentado pela equipe lá do Carlos da Costa e saiu na última sexta-feira. Ele foi encaminhado aí para o BNDES, que vai administrar o FGI,
e os bancos vão fazer o empréstimo. Então, isso vai ser administrado, o FGI vai ser administrado pelo BNDES. Tá? E o problema disso aí são as taxas de juros. As taxas de juros disso aí, eu até mandei aí nos grupos, né? Você está acima de 16, 17, 18%. Com a Selic de 2,25%, você tem taxa de juros com que o governo garante 80%, né? Você tem garantia de 80%, e mesmo assim você tem uma taxa de juros como essa. Né? Alguns falam, mas o pior crédito é aquele que não existe. Mas também, dentro da situação dessa, você tomar crédito aí a 18%, 19%, 20%, né, dentro de um cenário de dificuldade que nós vamos ter para frente, você traz aí bastante preocupação. E a questão do Pronamp, né, crédito para os pequenos negócios, né, com garantia por meio também do Fundo Garantidor de Operações. O Fundo Garantidor de Operações ele é operado pelo Banco do Brasil, né, enquanto que o FGI vai ser pelo BNDES, e também é uma alternativa de crédito aí que as empresas estão buscando. Linhas da Caixa Econômica Federal, 60 dias nos financiamentos de empresas adimplentes, deu uma pausa. Financiamento para o agronegócio com foco em custeio e comercialização. Eu mostrei lá atrás e não chamei atenção com relação ao agronegócio. O agronegócio ele vem mantendo o mesmo padrão de crescimento dos anos anteriores. Esse ano ele deve ter um crescimento entre 2% e 2,5%, enquanto que a indústria vai ter aquele crescimento negativo e o PIB de 2%. O que está acontecendo com relação ao agronegócio, você teve uma queda de preço internacional, mas você teve uma melhora no câmbio para as exportações. Só que, por exemplo, os implementos agrícolas da área do agronegócio, você tem componentes, quase 50% do custo do implemento agrícola, 50% dos componentes são importados. Na área de fertilizante, por exemplo, você tem um potássio importado, você tem a ureia que a Petrobras deixou de produzir, então, assim, a maior parcela do fertilizante do Brasil é importada. Então, você teve um ganho com relação a um crescimento de mercado positivo que vai ter, você teve um ganho com relação ao dólar e você teve uma perda que os custos para se produzir esse ano vão ser maior do que em anos anteriores. E teve uma queda de preço, que parte dela foi compensada pelo dólar. Tem o projeto também, capital de giro, mas é um valor muito pequeno, 5 bilhões para recursos no Fundo de Amparo ao Trabalhador do FAT. O governo já tinha dado uma facada no FAT há pouco tempo atrás e acabou que esse FAT aí, que é para financiamento aí do projeto, vai fazer diferença. Teve até uma discussão outro dia, que o dinheiro do projeto é um dinheiro mais barato do que aquele dinheiro do FGI e que você pode usar o FGI para ele. Só que o que os bancos fazem? Onde você tem alternativa de juros mais baratos, ele dá para aqueles clientes que têm um histórico de crédito melhor, para aqueles clientes que eles acham que não vai ter problema e para quem precisa mesmo de dinheiro e que tem necessidade, tem uma dificuldade muito grande. A cabeça do Paulo Guedes, isso também aí é o do Roberto também do Banco Central. Em várias oportunidades é o seguinte: nós não vamos ajudar a empresa que estava tendo problema antes da Covid, que ela venha ele fala desse jeito mesmo, ele venha com a conversa de que agora ela vai aproveitar do Covid para limpar um histórico dela de problemas financeiros. Então, nós não vamos fazer isso. E a outra coisa também dessa equipe econômica, isso também, em qualquer contato que se faça com ele, é o seguinte: eles não têm nenhuma preocupação com a empresa quebrar. Eles acham que é normal a empresa quebrar, porque dentro da agenda liberal, quem quebra vem outro que tem melhores condições e ocupa espaço. Então, é lei de Darwin mesmo, empresa. Vai sobreviver aquele que foi melhor. Tá? E isso faz parte do mercado. Então, isso é a cabeça deles, eles falam isso com muita clareza. Não falam, às vezes, publicamente, mas nas reuniões isso é falado com muita clareza. A simplificação de exigência para a contratação de crédito, certidões e quitações, certificado de regularidade de FGTS, regularidade eleitoral,
Também não será feita consulta ao cadastro, que é o CADIM, isenção não alcança tributos previdenciários, né? A redução do IOF, que a gente está buscando também uma postergação disso aí, né? E um aumento, né, da liquidez da economia com a redução do compulsório, que foi uma medida bastante interessante, né? Teve agora no dia 23/6, eu cheguei a comentar isso agora há pouco, né, essa medida também do Banco Central, porque lá nos Estados Unidos, em alguns lugares, o dinheiro do Banco Central, do Tesouro, ele chega rapidamente à empresa. Ele pode, por exemplo, quando teve a crise de 2008, não sei se vocês lembram, o Tesouro americano ele colocou $500 milhões na época na GM, depois colocou mais, entrou na GM, ficou sócio da GM e depois, quando as ações da GM melhoraram, ele vendeu a parte que ele tinha na GM. E ele pode fazer isso. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o Banco Central sempre teve uma restrição grande de fazer isso, até porque quem foi presidente do Banco Central sempre é banqueiro, sempre na regulamentação bancária aqui, você privilegia a intermediação dos bancos, né? Mas essa medida do dia 23 foi um pouco para o governo poder agir diretamente em debênture, etc., e liberando um pouco mais de compulsório para você incentivar os bancos que melhor tiverem fluxo de crédito. Aqueles que tiverem melhor fluxo de crédito, eles terão maior liberação de compulsório. Capital de giro para a preservação das empresas, né? Então, ativos decorrentes de diferenças temporais, né, para suportar a linha de empréstimo para micro, pequena e média empresa. Então, isso aí pode disponibilizar também 127 bilhões em recursos para médias e pequenas. Agora, os bancos têm que garantir empréstimo, né? Então, só vai ser liberado esse depósito compulsório se os bancos tiverem. E uma outra alternativa boa também, lá do Roberto, na área do Banco Central, você incentivando os bancos a dar prazos maiores, né? Então, aqueles bancos que derem prazos maiores, eles vão poder liberar mais o depósito compulsório, né? Então, eles vão ter mais. Então, tem toda uma regrinha para isso, né? No mínimo 50% das empresas com faturamento até 100 milhões, ou seja, empurrando o banco para menores, até 20% de empresas entre 100 e 300 e até 30% para empresas com o governo, que é a de PGI. Ou seja, nesse caso aqui, né, você tem que lembrar sempre que nesses 80% do fundo garantidor, os 80% que são garantidos pelo fundo garantidor, tá? Ele tem, quando o banco chega a 30% de inadimplência, o banco não pode fazer mais isso. Ou então, o banco que fizer, se tiver um problema na inadimplência, o risco é do banco. Então, por isso que essas taxas de juros têm sido muito altas, porque embora, mas tem 80% de garantia, mas os bancos estão alegando que eles, mesmo assim, eles vão ter um risco muito grande, porque eles não sabem qual é o final aí da adimplência das empresas no pós-pandemia. Isso aí não está muito, não dá para ver direito, mas assim, eu só coloquei isso para ver que é um quadro até do BNDES, né? O que saiu para micro, o que saiu para pequena, e ali com ordem de grandeza e de valores, né? Então, por exemplo, 5 bi de giro. Oi. Os 5 bi de giro tem uma parte para micro, para pequena e para média e tal. Então, o que saiu, e nessa última o que foi liberado aí pelo governo Pronamp e o que ele vai garantir aí com... A garantia é o seguinte, são 20 bilhões no FGI, esses 20 bilhões você pode alavancar entre 80 a 100 bilhões de financiamentos com 80% de garantia do governo. Bom, aí fazendo também uma sondagem, né? Apesar das medidas anunciadas de crédito, mais da metade das indústrias consideraram mais difícil o acesso a capital de giro, né? Então, é bom esse tipo de quadro, né? Porque, às vezes, no início você fala para o governo, me traz evidência, eu quero saber, qual é o nome do gerente, qual é isso e tal. Ao invés da gente fazer isso e expor as empresas, né?
nós levamos sempre esse tipo de quadro para que você possa ter um balizamento, né? O que está, assim, a indústria total, a construção, a indústria de transformação, a indústria extrativa, aqueles que acham que é difícil, ou seja, 35, 37% mais 18% acham que é extremamente difícil, é muito difícil, e mesmo com tudo que saiu, elas não estão conseguindo acesso a crédito. Por isso que essa pressão tem que ser diária. Bom, saindo um pouquinho dessa área de crédito, né, nós vamos ter que estudar e ver o que é oportunidade e o que também que é problema nessa área de dificuldades estruturais urgentes que vão ter que enfrentar depois da pandemia. Então, por exemplo, hoje, a Boeing, não sei se vocês sabem, abandonou a Embraer. Ela saiu, inclusive a Embraer está perdendo vários executivos. Ela simplesmente falou assim, eu não quero mais brincar disso. Ela voltou e deixou a Embraer numa situação extremamente difícil, tá? Com a dívida, com o resultado do primeiro trimestre já muito ruim, que foi antes até da pandemia, né? E a situação da Embraer é bastante crítica. E o pior é o seguinte, você tem as empresas aéreas, né, que a Latam pediu recuperação judicial fora do Brasil, mas essas empresas estão perdendo aí muito dinheiro aí por dia. E outra coisa, a solução da Embraer antes era que a Azul tinha um pedido de quase 2 bilhões para a Embraer. Só que a Azul teve que cancelar o pedido. Então, você tem um problema que a Azul vai ter problema, a Latam tem problema, a Gol tem problema e a Embraer tem problema. Então, e a Boeing deixou a Embraer aí numa situação bastante difícil. Você tem também a área de petróleo e gás, os investimentos que viriam aí nos próximos 10 anos, com os leilões que foram feitos, etc., estava na faixa aí de 90 a 100 bilhões por ano. Com a queda dos preços internacionais, né, você vai ter também uma redução desses investimentos, vão ter atraso de investimentos. Você tem muitas empresas de petróleo que vão estar em... A Petrobras, ela, até para ajudar nos investimentos dela, está vendendo aí, foi uma decisão do CAD, algumas refinarias, e ela vai ter agora uma dificuldade maior de vender, até porque no início da pandemia, o consumo de gasolina, por exemplo, chegou a cair quase 60%. Como é que vai ser essa retomada de investimentos urgentes em infraestrutura? Nós estamos com a nossa infraestrutura bastante defasada, tem muitos projetos aí que foram parados durante a pandemia, você tem estados aí que estão numa situação fiscal também problemática, né? Então, como é que eles vão sair daí? A questão de shoppings, lojas e franqueados, né? Então, essas lojas que estão dentro de shopping que não puderam vender, você tem empresas que têm 500, 600 franqueados, são empresas familiares, e nessa hora a família ficou aí 3, 4 meses sem receber nada. E como é que vai ser a volta dessas empresas sem estoque nenhum, sem crédito, com dívidas de aluguel, com dívidas de manutenção, energia, etc., né, para comprar esse primeiro estoque? E como é que vai ser o capital de giro da loja que franqueia, ou da indústria que franqueia para esse pessoal? Então, é um problema também bem sério que nós vamos ter pela frente aí na área de comércio, né? O limite de tomar de cartão de crédito, eu falei isso lá um pouco mais atrás, inibindo o consumo, né? E mudança de hábitos do comportamento do consumidor e as consequências na cadeia de produção, né? Então, assim, se você aumenta o e-commerce, né? Então, você já investiu nisso, você tem os sistemas, como é que é a logística para entregar isso? As empresas de logística hoje do Brasil, elas estão aptas para aumentar, vamos supor, se a demanda aumentar, você teve uma queda generalizada de demanda de quase 40%. Se volta 10%, 20% de uma vez, nós temos logística para atender proporcionalmente o que aumentou de vendas online. Bom, e o que esperar do futuro, né? Qual a agenda que deveríamos estabelecer com o governo federal junto ao Congresso? Esse é um trabalho que nós fizemos em conjunto, né? Foram 12 associações, nós pagamos a BCG, levamos quase 7 meses para fazer isso.
Isso teve o crivo do Ministério da Economia. Nós já levamos isso para o presidente da República, para o Braga Neto, além, é lógico, que isso foi feito em conjunto com o Ministério da Economia, o Paulo Guedes e o Carlos da Costa, né? E até esse trabalho, a gente até anuncia e fala que foi responsabilidade do Carlos da Costa, que pela primeira vez o governo assumiu isso, que o custo de se produzir no Brasil anual, em relação à média dos países da OCDE, é 1,5 trilhões maior, né? Ou 1.500 bilhões maior. Então, é uma coisa assim, totalmente fora do razoável essa questão de custo Brasil, né? Então, assim, como é que nós vamos competir com esses países que vão querer colocar os seus produtos aqui no Brasil? Tem uma situação competitiva muito maior do que nós. Então, nós detalhamos para cada um desses itens que foram levantados, né, e estimados, né, o custo de produção a maior nossa do que a média dos países da OCDE, um plano de ação para isso. E eu diria para vocês que os próximos 2 anos, a ação vai estar muito mais dentro do Congresso que dentro do Executivo. Tá? A maioria das coisas que tem aí para se fazer, elas estão dentro do Congresso. Então, é urgente você buscar uma convergência do Executivo com o Legislativo. Não dá mais para... Viram na reforma da Previdência, a reforma praticamente ela foi feita dentro do Legislativo. Se o Legislativo não tivesse encampado ela, dificilmente sairia. Então, a primeira delas que vem, isso aí em contato nosso constante, eu tenho até uma coisa com o Aguinaldo Brito, que vai relatar a reforma tributária. Eu tenho uma live na semana que vem com ele, onde a gente vai discutir muito, dentro dessa saída da pandemia, né, a questão da reforma tributária. E a reforma tributária, quando ela foi feita, quando ela foi colocada na mesa, era justamente para dar uma solução para a indústria brasileira que vinha perdendo competitividade. Ou seja, nós temos 11,4% do PIB e arrecadamos quase 28%, 29% de todos os impostos que o Brasil arrecada. Então, e arrecadamos, não, e pagamos, né? Então, a indústria, esse número já foi até 1/3. Tinha uma época que a gente pagava 1/3 dos impostos e tinha 13%, 14% do PIB. Então, a reforma tributária era para a indústria. Só que quem está lá dentro, quem está fazendo lobby no Congresso, quem está lá, todas as vezes que eu fui no Congresso, todas as vezes que eu vejo, e de uma maneira sistemática, organizada, é o pessoal do varejo e o pessoal do comércio, né? E a nossa atuação industrial, até por causa dessas divergências todas que tem na representação industrial brasileira, acaba que assim, a gente é muito enfraquecido nesse tipo de discussão dentro do Congresso, né? E o Executivo tem uma dificuldade enorme para tratar desses assuntos, né? Então, essa aí eu diria que deveria ser a maior bandeira nossa de bater nessa tecla, de tornar o Brasil mais competitivo, fazer as reformas, somente a tributária, né? Uma reforma, para nós, é a mais importante delas, e com todos esses elementos que estão aí e que eles estão quantificados, né? Os projetos em análise pelo Ministério da Economia, tá? Na última vez que eu almocei com o Paulo Guedes, ele está muito preocupado com essa questão da Embraer, da Boeing, de você ter uma quebra da Embraer e das aéreas brasileiras. Então, você sabe, você tem uma Latam que ela pega mais de 2.400 lugares aí por dia. Então, como é que você faria caso uma empresa dessa vier a ter algum tipo de problema? Como é que você substituiria de uma hora para outra, né, toda essa infraestrutura que foi montada por essas empresas e que estão numa situação... Os americanos foram muito, muito rápidos, né? Então, já saiu lá 10 bilhões para a American Airlines, saiu 7 bilhões para a Delta e tal, já está na empresa e tal, enquanto que aqui a gente está na discussão de como é que vai fazer isso. O Paulo Guedes, ele quer porque quer desonerar a folha de pagamentos, ele quer tirar esses 22% sobre a folha, ele quer substituir isso por um imposto. Esse imposto que ele quer
ele queria, no início, quando teve aquela confusão toda, depois o presidente falou que não ia mexer no imposto, era criar um imposto baixo que substituiria o que a gente paga na folha de 22,5%, né? Então, isso seria substituído e ele queria tipo a CPMF. Eles mudam de nome, mas a CPMF baixinha. E, enquanto isso, né, você entraria com aqueles 2 projetos, né, que estão sendo feitos aí pelo Bernardo Api, que depois foi discutido lá atrás também, mas o da Api está mais na frente, que nesses 2 você compararia depois qual que é melhor para o Brasil. Aí você ou aumentaria, né, a CPMF, né, ou aumentaria aquele que foi feito lá e apresentado pelo Baleia Rossi e do Api, que eu acho que vocês todos têm bastante conhecimento disso. E quem tiver disponível para discutir isso na semana que vem, nós vamos ter essa discussão lá com o relator da reforma tributária. Tá? Então, mas o Paulo Guedes, o que ele quer mesmo é desonerar a folha. Esse aqui é o sonho de consumo dele. Esse programa Gás para Todos, para ter uma ideia, os Estados Unidos, a indústria voltou para lá. Uma das grandes razões é que o preço do gás nos Estados Unidos era $9 por milhão de BTU. E ele caiu depois da descoberta do shale gás para $3, 2,7 por milhão de BTU. Enquanto que aqui no Brasil nós pagamos $13, 14 por milhão de BTU. Então, assim, você vai ter muito gás associado ao petróleo no pré-sal. Com isso, principalmente o estado de São Paulo, que é para onde vai crescer essa produção, né? O petróleo começou na Bahia, né? Passou um pouco para o Rio Grande do Norte, depois ele veio para o Rio de Janeiro, depois para o Espírito Santo, e agora esses poços mais produtivos do pré-sal eles estão aqui na região de São Paulo. Só para vocês terem ideia, lá na região de Campos, um poço lá dá 3 mil barris, 4 mil barris dia. Você tem poço no pré-sal que dá 58 mil barris dia. Então, diminuiu muito o custo de produção. Então, o governo ele tinha 2 frentes. Uma são esses leilões, onde ele arrecadaria e usaria esse dinheiro para o déficit público. E outra, você disponibilizar gás aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, e um gás bem mais barato, tipo, se hoje está 13, 14, né, você ter gás aí a 4, 5, 6 dólares por milhão de BTU. Ele também quer fazer o Salim Matar, que é um dos maiores amigos dele lá, que é o dono da Localiza, está nessa questão de privatizações aceleradas. Agora, para fazer privatizações, você está com as empresas hoje sem caixa, tem um problema também de entrada de capital externo, sendo que com toda essa confusão que está sendo vista lá fora aqui no Brasil, né, você teria uma dificuldade de atrair capital. A abertura do mercado de cabotagem também, ele fala nisso toda hora, o Paulo Guedes, ele quer diminuir o custo logístico na costa brasileira e você aproveitar mais a cabotagem, né, para a diminuição desse custo. Diminuir o custo do Estado, né? Então quer diminuir o número de funcionários públicos, diminuir também até o salário de funcionários públicos para ajudar a pagar essa conta da pandemia, atrair investimentos estrangeiros. Isso aí tem até um grupo, aí mais militares até, a Escola Superior de Propaganda de Guerra e tal, aquela turma lá, que estão todo um trabalho. Hoje você tem no mundo 37 trilhões que estão com taxas de juros negativas. E seria uma forma de trazer esse pessoal aqui para o Brasil, pelo menos uma parcela disso. Né? Você tem, apesar de todas as nossas dificuldades em segurança jurídica, mas o Brasil tem oportunidades enormes de investimento, principalmente na área de infraestrutura, e teríamos como atrair isso, mas temos que arrumar a casa, né? E tem que melhorar o ambiente de negócio. Outra coisa que o Paulo Guedes não abre mão é de conter o investimento público. Ele fala isso toda hora e incentivar o investimento privado. Só que o investimento privado no Brasil está sem a menor condição de investir. São poucos os setores onde as empresas estão capitalizadas para investir. É lógico que tem esse dinheiro de fora que pode entrar, mas se eles entrassem, eles não iam fazer coisa nova.
eles iam comprar empresas já prontas e comprar na Bacia das Almas, né? Bem barato. A outra coisa é a simplificação de impostos. O Paulo Guedes fala, se não saía... Ele não está muito preocupado com a reforma tributária. O Congresso está bem mais atuante e querendo fazer a reforma tributária. Mas o Paulo Guedes, bom, se não fizer a reforma tributária, vamos pelo menos juntar PIS/COFINS, etc., né? Então, questão de IVA, CPMF, se der problema, vamos juntar o PIS/COFINS e começar a simplificar. E também, para onde vão as aplicações financeiras? Ou seja, aquele monte de dinheiro que estava no Brasil aplicado em renda fixa. Então, você tinha dinheiro de brasileiros e você tinha dinheiro de empresas estrangeiras que faziam o caixa aqui no Brasil, tá? Porque o Brasil era o melhor lugar para elas fazerem um caixa, porque tinha as maiores taxas de juros do mundo. Então, esse dinheiro ele saiu rapidamente, né? Quando apareceu a crise. E quem é que vai deixar dinheiro rendendo a todo aquele pessoal que vivia no mercado financeiro com aplicação? E muitos jovens também, principalmente os jovens do mercado financeiro, que não investem em ativo nenhum, né? Não compra nenhum bem durável, não compra imóveis, etc. Então, esse pessoal todo que aplicava no mercado financeiro, o que eles vão fazer? Vão ficar com dinheiro lá com taxa de juros zero? Então, você tem, como aconteceu e como acontece no mundo inteiro, onde tem juro baixo, você tem os imóveis. Mas você tem também a questão do comercial. Será que vai existir esses home office aí em Faria Lima, que o preço é altíssimo de aluguel, etc., né? A Petrobras anunciou recentemente que 50% do pessoal dela da área administrativa já não vai voltar depois da pandemia, vai ficar em home office. E nós temos um déficit enorme em imóveis residencial. Então, eu acho que muita gente vai fazer a conta, né, que tem gente que tinha dinheiro aplicado e pagava aluguel. Provavelmente, isso aí vai voltar em uma boa oportunidade de investimento, né, em imóveis na área residencial. Também em infraestrutura, nós temos uma estrutura que está totalmente defasada. O que a gente investe, a gente deveria estar investindo no mínimo 4 vezes mais do que investimos em infraestrutura, né? Outra coisa é bolsa de valores, né? A bolsa de valores está atraindo, todo mundo está, só tem notícia ruim, bolsa de valores subindo, é exatamente aquele dinheiro que está migrando, né, de investimentos que estava em renda fixa e está indo para a bolsa de valores. E que tipo de empresa? São aquelas empresas que todo mundo sabe, vai passar essa pandemia uma hora e essa empresa ela vai sobreviver, porque são empresas que têm concentração de mercado, são monopólios, são oligopólios, são empresas que têm um poder muito grande que independe aí dessa crise e logo elas vão voltar. As empresas de tecnologia, por exemplo, lá uma Google, uma Amazon, tal, não dá nem bola para mercado de bolsa de valores. Porque quando elas precisam de equity, né, o investidor ele investe direto nela e elas não têm problema nenhum de atração de investimento. E com todo esse mundo novo, onde processos tecnológicos, né, que estavam em desenvolvimento, eles acabaram sendo consolidados aí, eu acho que essas empresas também vão atrair muito dinheiro. Infelizmente, aqui no Brasil, você tem um número muito pequeno dessas empresas e, pelo contrário, né, essas empresas de fora estão tomando cada vez mais o nosso mercado. Startups com projetos inovadores, sem dúvida nenhuma, esse vai atrair muita coisa que for de inovação hoje no mundo inteiro, e principalmente na busca desse novo normal, né, como é que vão ser as cidades, como é que vão comportar as pessoas, os atos e essas mudanças, sem dúvida nenhuma, a startup vai atrair muito dinheiro. E empresas que vão atender a demanda do novo normal. Né? Apareceu muita empresa aí que não existia antigamente, que você vê aí está se saindo muito bem dentro desse novo comportamento aí do consumidor. Né? Substituição de exportações em segmentos que vão ser considerados estratégicos. Então, muitos países, né, não vão mais depender de China, por exemplo, em saúde. A parte de saneamento, que felizmente, né, foi aprovado esse plano aí, que é um investimento estimado em 700 bilhões em 10 anos, e evitar situações causadas por essa pandemia. Então, investimento em vacinas, investimento em
uma série de coisas na área sanitária, eu acho que vai atrair bastante capital aí, sem dúvida nenhuma, né? E o que é preciso fazer agora para se preparar, né? Então, crédito e capital de giro é fundamental, independentemente do atraso que essas empresas estão tendo. Agora, muito cuidado com esse nível de taxa de juros, né? Você tomar dinheiro, embora a carência seja grande, etc., mas você vai ter muita dificuldade com essas taxas de juros muito próximas de 20%. Né? A gestão de pessoal vai ser... porque agora o pessoal vai sair muito mais caro. Então, imagina, o cara tem que trabalhar... Ontem mesmo eu entrei numa discussão que você vai ter que trocar de máscara a cada 3 horas. Pô, mas por que não 4? Porque dentro... Então, assim, você ter quebrado isso, você vai ter um custo grande, né, com EPIs, você vai ter um custo grande na área de transporte e um custo muito maior. Então, vai acelerar muito essa questão de pessoal, esse pessoal que perdeu o emprego, né? As empresas vão pensar muitas vezes antes de voltar a contratar, e também você vai ter uma onda de automação no mundo, até para evitar esse tipo de coisa. Se tiver um problema desse, se eu tiver que mandar o pessoal para casa de novo, quanto mais automatizado eu estiver, melhor. E a coisa também de relacionamento com fornecedores e clientes, né? Que você tem, às vezes, uma empresa âncora que tem 500 fornecedores, a empresa âncora está muito bem, mas os fornecedores que são médios e pequenos, eles vão estar com muita dificuldade, né? E é lógico, a empresa âncora não pode se verticalizar em tudo, ela depende desses fornecedores. E também os clientes dela. Por exemplo, você pega uma Ambev aí, que 40% das vendas da Ambev são para pessoa física. Tá? Imagina esses bares e restaurantes fechados aí 4 meses, quando ela voltar a vender para esse pessoal, como é que vai ser a situação de crédito dela, né? Então, a pandemia adoção de diversas práticas, né, poucas utilizadas, que é home office, relacionamento à distância com clientes fornecedores, uso de dados para análise de gestão de distância, processo de produção, equipes, etc., né? E aí, já o movimento que está acontecendo bastante lá fora, né, é você acelerar, incorporar nas empresas essas novas tecnologias aí de inteligência artificial, manufatura aditiva, todas essas que a indústria 4.0 aqui, que não é o caso a gente entrar em detalhe agora, né? E uma vez consolidada nessas práticas, é hora de rever e aprofundar todas essas tecnologias. Uma outra coisa também é essa questão de economia circular. Está se discutindo muito isso agora, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nessa próxima década, aí, de 2020 até 2030, vai estar se discutindo bastante isso, né? E essa questão de meio ambiente, ela, sem dúvida nenhuma, vai ser um fator preponderante aí para a atração de investimento. Tá? Então, eu paro por aqui. Desculpa se eu falei demais. Eu vou voltar aqui lá para... Tá? Estão me ouvindo bem aí, né? Então, eu paro por aqui a apresentação e estou à disposição de vocês aí, caso vocês quiserem debater alguma coisa. Bom, acho que a gente podia abrir a perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma aqui, Roriz. Tá? Veja bem, você colocou lá atrás que os países, né, tal como o Japão, estão tomando ações para diminuir a dependência da indústria nacional dela, né, trazendo indústrias que estavam lá fora para dentro, ou levando para outros países, né? Lógico que isso aí é uma bandeira que a gente tem que trabalhar, tá? Dentro da tua visão, né, o nosso executivo lá, tá, do país, quem está à frente lá, está pensando numa política industrial para isso? Não, o grande problema hoje assim, por incrível que pareça, o governo
fala muito em comércio e serviço, mas a indústria brasileira não tem um projeto de estratégico, de ser uma indústria consolidada, de ser uma indústria mais competitiva. O que nós temos são fragmentos de ações e que muitas vezes eles não são voltados ao estabelecimento de uma política industrial. O presidente Fernando Henrique ele acabou, na época dele, achando que era bobagem política industrial. Esse governo, também dentro da agenda liberal, a agenda liberal não é muito favorável à política industrial. Ela acha que o mercado por si só ele acha os caminhos. Então, nós vamos ter que ter uma indústria muito fortalecida e muito convergente para que a gente possa, pelo menos, acompanhar o que esses países estão fazendo, Chico. Porque nessa fragmentação nossa, você vê, nós vamos entrar numa reforma tributária que era para nós. Qual é a proposta nossa? Né? Qual é o caminho que a gente vai... nós somos favoráveis ao IVA, nós somos favoráveis à desoneração da folha e colocar no lugar um imposto tipo CPMF. Tá? Qual que é a proposta nossa? Tá? Então, assim, nós estamos muito fragmentados, né? Nós não temos assim, uma linha onde mostra para onde que a indústria brasileira tem que caminhar. E a opinião pública, como nós ficamos tão pequenos, hoje nós só temos 11% do PIB. Tá? Eu dou um exemplo para você. Os empresários do agronegócio, há 15 anos atrás, era uma pessoa de... eu sou do agro também, mas não, é uma pessoa de botina de bico fino, um cinturão com a fivela grande, um chapéu, falava português errado. Hoje, o cara do agronegócio é a bola da vez, é um empresário moderno, é um empresário que usa tecnologia, é um empresário que conhece o mundo, é um empresário que participa do comércio internacional e tal, mas nós não conseguimos construir essa plataforma para a indústria. Só que é o tal negócio, sem nenhum demérito aí ao agronegócio, até porque o agronegócio hoje está quase mais dentro da cidade que fora, porque o implemento agrícola, a semente, a fábrica de fertilizante, tudo isso, georreferenciamento, isso é produzido fora do campo, né? Mas o agronegócio, embora que esteja batendo recorde há muito tempo, tá? Você não conseguiu alavancar PIB, você não conseguiu criar mais empregos de boa qualidade. A indústria ela tem essa capacidade de agregar valor aos produtos, porque isso só aumenta a renda da população se agregar valor. Como a gente só exporta café em grão, soja em grão, ou seja, a gente exporta produtos primários, minério de ferro, etc., nós não agregamos valor aqui. E o que acontece? Hoje você tem uma concentração de renda muito grande no Brasil e, às vezes, a gente não vende mais porque as pessoas não têm dinheiro para comprar. Tá? As pessoas, você não tem consumo. Se você não arrumar um jeito de agregar valor aqui no Brasil, melhorar suas exportações, você agregar valor às suas matérias-primas para aumentar a renda da população, essa população não vai ter dinheiro para comprar o que a gente produz. Então, poucos de nós hoje, tá? Eu, por exemplo, os investimentos que eu faço nas fábricas em que eu tenho participação, é muito mais assim, investimento de automação, etc. e tal, porque o aumento de capacidade, para você ter crescimento de 1%, 2% ao ano, né, é mínimo. Né? Não, perfeito. Você sabe que nós estamos aqui em São Carlos. São Carlos é uma cidade que desenvolve realmente muita tecnologia de base, né? E nós vemos empresas aí se destacando dentro da linha que você tem comentado como oportunidade hoje. Lógico, essa questão de saúde, tá? Eu vou comentar de uma empresa aqui, que é a Nanox, que desenvolve bactericidas à base de íons de prata, né? Que acabou de lançar uma máscara aí similar à N95 e agora coloca aí o tecido com esse mesmo produto. Quer dizer, o Covid morre lá em máximo 2 horas em contato com o tecido. Não sei se é 2 horas ou 2 minutos, tá? Eu não sei direito. Mas, assim, São Carlos é um exemplo disso. E a diversidade de São Carlos, né, de indústrias, ela faz com que realmente São Carlos não sofra tanto, tá?
tal como algumas cidades próximas a nós aqui, a exemplo do Sertãozinho, que está muito ligado ao setor sucroalcooleiro. O sucroalcooleiro tem lá, dá um espirro, né, e eles morrem de febre lá porque sofrem demais. Bom, enfim, eu acho que, Roriz, dentro dessa visão, né, que eu acabei dentro da visão da pergunta que eu fiz, tá? Mesmo que a política não existe uma política industrial para nós, e concordo plenamente contigo, e nós não temos linhas de pensamento para apresentarmos para o poder público, e nós precisamos criar isso lá na frente, né? Nós estamos pensando em criar isso de maneira municipal aqui, coisa simples. Você vê, ficamos sabendo pelo jornal aqui que vão vir duas indústrias, uma de aeronaves e uma de automobilística, para São Carlos, e nós não estamos sabendo. Quer dizer, o poder... São Carlos, tá? Vai vir amanhã, e nós não estamos sabendo quem é. Quer dizer, o próprio poder público também, né, nos mantém ali numa distância que eu não sei qual é a finalidade, porque nós aqui do CIESP, né, poderíamos agregar valor, né, mesmo porque somos representantes da indústria. Estaremos acolhendo, né, uma indústria, né, aqui, fala assim, ó, aqui é a sua casa, poderíamos estar contribuindo para isso, né? Então, realmente fica um pouco... quando as coisas se misturam com a questão política, ela fica um pouco conturbada, tá? Mas, enfim, eu acho que existem oportunidades. O Japão não vai conseguir trazer todas as indústrias para dentro, ela já fez isso lá fora. O Brasil poderia ter um potencial de receber indústrias de base tecnológica aqui, sem dúvida. Por isso que eu jogo essa pergunta, né? Talvez, se não tem uma política industrial para as indústrias daqui, pô, vamos trazer pelo menos conhecimento para cá, né? E eu não sei, aí fica, né, um ponto muito obscuro. É exatamente isso que os outros países fazem, trazem tecnologia para dentro de casa, né? Para aprender, China é exemplo disso, né? E aí nós não temos uma política para isso, puxa, é complicado. Bom, enfim, eu acho que temos que pensar nisso daqui para frente, viu, Roriz? Você falou no Japão, eu tenho conversado muito com os japoneses. O japonês, como eles pensam, você melhor do que ninguém para dizer isso, mas como eles pensam a médio e longo prazo, tá? E eles, a população do Japão, daqui a 30, 40 anos, ela vai ser quase 40% menor ou 30% menor do que ela é hoje. Então ele fala, bom, eu vou instalar a fábrica no Japão, mas o consumo aqui vai diminuir. Então, eu tenho que procurar outros mercados que vão crescer. Então, o Japão estava olhando o Brasil, né, quando a gente começou a querer melhorar, como sendo aquela alternativa de trazer tecnologia, investir aqui, porque aqui vai ter crescimento, enquanto lá ele não vai ter demanda. Então, assim, se eu colocar fábricas no Brasil, eu vou aproveitar o crescimento. Agora, isso tudo hoje, Chu, está sendo repensado, né? Então, dentro do que eu te falei, antigamente você ia de um país para outro com uma facilidade muito maior. Então, você tem essa guerra do Trump com a China. Aí vai entrar o Biden, provavelmente agora ele está com 14% na frente do Trump, que ninguém não esperava. Então, você fica esperando, o que vai acontecer no relacionamento dos Estados Unidos-China, mesmo com o Brasil. Né? O Brasil sempre ele pendurou no Trump no primeiro momento. Se o Trump perde a eleição lá, como é que vai ficar? Então, você tem a questão geopolítica, você tem toda essa questão de just in time que eu falei, que está todo mundo, vale a pena. Tá? E também você tem essas novas tecnologias. Quando você fala em manufatura aditiva, tá? Você não vai precisar de tanta escala, você não vai precisar daquelas fábricas gigantescas para diminuir o custo. Você vai usar a manufatura aditiva para fazer no local o que você precisa. Então, eu te pergunto, quem no Brasil está pensando nisso e está levando propostas para o governo, está levando propostas de políticas públicas, ou então está discutindo, né, com os industriais, etc., dentro de todos os estados brasileiros, para que a gente tenha uma política horizontal. O que acontece hoje no Brasil, você tem muita política setorial, você tem vários setores que ficaram muito fortes. E o setor muito forte, né, ele vai lá buscar o que é bom para aquele setor, mas muitas vezes não é o que é bom para alavancar o crescimento do país e aumentar a renda per capita que vai trazer consumo.
Então, essa é a questão que nós vamos ter que discutir bastante aí pela frente. Né? É um belo desafio. Oi. Nildo, posso te questionar, Roriz? Claro, ainda mais você que que conhece, tem todo o histórico aí e a experiência para nos ensinar, né? Obrigado. Sou decano, que nem o Celso lá no Supremo. Mas, Roriz, é o seguinte, ontem foi aprovado o marco regulatório do saneamento básico, né? Na minha visão, depois da reforma da Previdência, para mim, esse foi, vamos dizer assim, o projeto mais importante depois da reforma da Previdência. Primeiro, pelo aspecto social, extremamente importante, porque a quantidade de brasileiros que não têm água e não têm esgoto, ou seja, não tem um saneamento básico, é imensa. E segundo, pela quantidade de recursos que isso pode trazer do exterior e que pode, sem dúvida nenhuma, incrementar mais ainda a nossa economia. Eu não sei se você teve oportunidade já de ver aquilo que foi aprovado, porque está indo ainda para a sanção presidencial e pode ter eventualmente algum veto, mas eu gostaria de ouvir exatamente a tua opinião, como é que você viu vamos dizer assim, essa aprovação desse marco regulatório e realmente aquilo que pode trazer como resultados para o Brasil, sobre o aspecto social, evidentemente, que é muito importante, e aí sobre o aspecto também econômico. Eu acho que você colocou muito bem, Nildo, são as duas frentes. Uma do aspecto social. Tá? Você tem 43 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável. Você tem um número muito grande de pessoas que também não têm esgoto em suas casas e tal, que dentro do período de 9 anos você vai passar de quase 95% no atendimento de tanto de água como esgoto. Isso vai melhorar custos com saúde, vai melhorar a educação, vai melhorar a qualidade de vida, etc. E do outro lado, é questão de investimento. São investimentos aí de 100 bilhões. Então, você tem determinados segmentos industriais que vão poder ter agora, num horizonte de 10 anos, né, oportunidades para investirem, para quem não está nesse segmento entrar e os que estão se fortalecerem bem mais. O que atrapalhou muito isso ficou sendo discutido lá na Câmara, né? Porque é o que faz todo sentido, é você criar condições contratuais melhores para que o investidor privado entre nessa área. Então, o Brasil tinha algumas empresas de saneamento privatizadas, mas a maioria eram dos estados. Então, normalmente, é um dos melhores empregos que tem a presidência da companhia estadual, etc., e onde tinha, politicamente, um preenchimento desses cargos via deputados, senadores, governadores, etc., né, que não abriam mão de ter o poder sobre a empresa de saneamento no Estado. Então, a primeira coisa foi quebrar essa falta de alternativa que tinha para o investidor privado. E que é um dinheiro que você vai ter uma financiabilidade muito fácil. Tá? É muito fácil você financiar esse tipo de investimento. Tá? E também, eu vou dizer, por exemplo, no meu setor, empresas que usam tubos de PVC, conexões, caixa d'água, etc., vão ter uma oportunidade enorme nesses próximos 10 anos para fazer investimento aí. Como tem vários outros setores, né? O setor da construção, por exemplo, o setor de infraestrutura, que você tem 700 bilhões aí pela frente para entrar nele. Então, eu acho que era uma questão política que estava barrando isso. Eu acho que são poucos talvez até não saia nenhum veto, porque o Paulo Guedes, esse era um dos principais projetos que ele tinha em mente. Inclusive, quando ele fala de eu diminuir o tamanho do Estado, ele tem que colocar outra coisa no lugar. E a outra coisa que ele colocou foi a alternativa, né, do setor privado entrar mais forte nisso. Na realidade, foi colocado pelo Congresso, mas nesse ponto, você falou, a mais importante foi da Previdência. Eu acho que o
o governo até trabalhou bem nessa reforma aí do saneamento. Tá? Eu acho que ele foi bem. E o Tasso Gereissati merece uma estátua aí para ele, que ele foi um leão aí para defender isso. E se não me engano, né, Roriz, desculpa aí atravessar mais uma vez, mas se não me engano, aí parece que a cada 60 bilhões de investimentos cria 1 milhão de empregos, é isso? Essa é a estimativa de criação de empregos, né? Mas no período, nesses 10 anos, você cria emprego. Depois isso cai. Tá? Ok, obrigado. Bom, muito bem. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta? Eu. Ô, Chotoco, vamos lá. Então, pessoal, a minha frustração como brasileiro, quando é que o Brasil vai ter empresa brasileira de marca global? Nós somos todos, a maioria dos empresários brasileiros, industrial brasileiro, é tudo refém de empresas gigantes estrangeiras, né? Então, agora, eu acho que com esse negócio da pandemia, a exemplo do que o Japão está fazendo, os Estados Unidos está fazendo, eu acho que nós precisamos pensar agora na reindustrialização, valorizando os recursos naturais que nós temos, que é agregar mais valor, né? E ter uma empresa empresa brasileira com marca global. O Japão, quantas marcas globais o Japão tem? Pelo amor de Deus, nós não temos nem tênis, não temos motocicleta, não temos bicicleta, nós temos bicicleta, nem bicicleta nós temos mais, cara. Então, eu acho que nós temos o Senai para ajudar a gente, para a empresa brasileira desenvolver produto, né? Eu estava falando com o Roriz, acho que ontem, antes de ontem, na Itália tem um centro mecânico de tecnologia que ajuda, é um centro, é um tipo CIESP, que ajuda a empresa desenvolver produto, faz pesquisa, vê se tem barreira de patente, faz análise de mercado. Bom, isso aí tudo o Senai podia fazer, né? Eu tenho produto que eu gostaria de fabricar, mas eu não tenho tecnologia. Por exemplo, eu tenho uma empresa no ramo de movimentação de material. Lá fora, até no Vietnã, tem um negócio que chama-se Mechanical Vacuum Lift. É um negócio que levanta chapa, levanta pedra, sem energia. Um dia eu levei essa ideia para o Senai de São Caetano, mas só que o projeto custa muito caro. Entende? O investimento é muito alto. Então, tem coisa que a gente poderia fabricar aqui no Brasil. Tem empresa se tem uma empresa que fabrica isso lá no Vietnã, por que nós não podemos fabricar aqui, cara? O Chotoco, eu até uma vez eu fiz um gráfico para aquele ministro Marcos Pereira, quando ele tinha entrado, eu não entendia nada de indústria e foi ministro dos Comércios. E aí eu fiz um gráfico acho que você já viu esse gráfico, que é uma saca de café, que o preço é R$ 9,80 por quilo, e ele vai para a Alemanha e para a Itália e ele volta a R$ 370 numa cápsulazinha que você coloca. Então, quem ganha dinheiro com café é Starbucks, é a Nescafé, etc. E aí vai. Então, nós temos bons exemplos do que você está dizendo. Embora, assim, eu não estou questionando se a empresa, quando foi criada, teve algum problema. Eu estou dizendo, você pega hoje, por exemplo, nós somos líder em carne no mundo. Nós temos aí a BR Foods e temos a JBS, que, elas estão no mundo inteiro. Você tem aí no seu setor uma VEG que está no mundo inteiro. Nós deveríamos ter umas 30, 40 empresas ou mais que tivesse esse tipo de... eu me lembro, por exemplo, quando você falou das empresas japonesas, né? Eu trabalhei na Mitsubishi, na Nishuai, na Itocho, tá? Eu ia muito. Itocho foi meu primeiro emprego, cara. O que acontece? A Mitsubishi, ele participava praticamente de tudo, mas ela usava o nome Mitsubishi
para vender desde empilhadeira até carro, até produto químico, até e tal. Então, é o que você falou, você criou uma marca e saiu pelo mundo, né? Os coreanos depois fizeram isso muito bem. Agora, no Brasil, você sai lá fora, você tem o avião da Embraer e a sandália havaiana e o que mais? Qual o produto brasileiro conhecido lá fora? Só, né? Exatamente. Bom, eu acho que não tem país que tem mais marca global do que o Japão, né? Tem todas as áreas. Raquete de tênis. Porra, quanto custa 1 quilo de raquete de tênis? Porra, o negócio pesa 300 gramas, custa mais de R$1.000, cara. O que tem de material lá? É isso aí, Chotoco. Eu acho que o Brasil ele se especializou na tonelada do negócio, né? Enquanto os países como o Japão, Coreia, é na grama do negócio. Né? Lógico que isso aí é capital cinzento, é investimento isso também em conhecimento e desenvolver pessoas. Né? É desenvolver Show. Não sei se você sabe, quanto vale 1 quilo de anzol de pesca? É muito caro. Você já me falou, eu não lembro, mas é muito caro. Só que tem muita tecnologia, certo, Chotoco? Não é claro, assim. Claro. O Brasil não fabrica arame de aço para fabricar anzol, cara. Pois é. O Chotoco ele está com uma jaquete que foi, sem dúvida nenhuma, fabricada na China e com o nome de Sergio Tacchini, que é italiana. Bom, gente, alguém tem mais alguma pergunta? Porque nós já estamos aqui no limite de 7 horas, tá? E queria deixar para mais uma, se tiver. Não? Bom, olha, Roriz, em nome, acho que de todos aqui, tá? Não só meu e da minha turma aqui, meus irmãos aqui, diretores, tá? Acho que em nome de todos gostaria de agradecer enormemente essa oportunidade. Coloco aqui também que não podemos ficar só nessa, tá? Eu acho que nós temos que estar abrindo mais vezes, muito mais vezes, né? Mesmo porque tudo depende de realmente uma política que nós da indústria não estamos fazendo. É isso que você falou, uma coisa que é verdade. Né? E é uma coisa que nós estamos conversando aqui dentro de São Carlos. Né? Eu não posso cobrar o poder público porque eu, como representante da indústria, não apresentei as minhas necessidades, não apresentei as minhas propostas como política industrial municipal. Tá? Então, isso é um pouco do que a gente vai fazer aqui, tá? Tentar criar um canal de comunicação para isso, tá? Para que não aconteça novamente isso, vai vir uma indústria automobilística, uma indústria de aeronaves para São Carlos, e nós não estamos sabendo. E nós não fazemos parte disso. Você entendeu? Então, nós vamos tentar criar essas políticas de maneira municipal. Acredito que temos que ter algo de uma estrutura estadual e até federal. Né? Eu acho que cabe a nós escrevermos, né, e apresentarmos as nossas propostas, porque não dá para esperar isso deles, né? Mesmo porque não são industriais e não saberiam fazer isso. Né? Então, assim, acho que essa é uma discussão que nós temos que manter, né? É uma discussão, lógico, que ela vai proporcionar aí, momentos calorosos, né? Mesmo porque são questões que afetam a indústria, né? Aquela questão política, às vezes, vem lá e nos afeta de uma maneira expressiva, né? E nós não fizemos nada, correto? Acho que nós temos que manter essa discussão, tá? E aí fica aqui a minha proposta para todos, tá? Que não seja só em São Carlos. Eu acho que esse movimento ele tem que essa discussão ela tem que ser dentre todas as cidades, todas as diretorias, tá? Para a gente evoluir nisso, né? Trocar ideia, aprender. Hoje aprendi bastante, né? Não sou da área, mas aprendi bastante. E eu acho que é um pouquinho de cada um, né? De toda essa diversidade que somos, né? Eu jovem, alguns aqui um pouquinho mais velho, correto? né? Então, nós precisamos aprender. Eu preciso aprender com vocês, tá? Eu preciso da ajuda de vocês, porque assim todos nós aprendemos, discutimos aí as propostas e caminhamos com uma indústria para frente. O Brasil precisa ter uma política industrial, né?
e nós não estamos trabalhando para isso, né? Eu digo uma culpa minha mesmo aqui, como diretor de São Carlos, tá? Que nunca apresentei uma proposta para São Carlos, e nós vamos estar resolvendo isso agora, tá bom? Gente, agradeço a todos, tá? E deixo aí as últimas palavras para o Roriz. Senhor, foi muito bom esse final seu aí, porque a minha experiência hoje com Brasília, e mesmo com o governo de São Paulo, é o seguinte: esse pessoal que está hoje no comando da economia, eu conheci essa turma, que era o Bozano Sims, era um pessoal que saía de manhã, eles iam andar ali, todos eles moram no Leblon, eles iam andar no Rio de Janeiro, tinham lá uma barraca que eles paravam depois, ficava discutindo e arrumando o Brasil lá naquela barraca, naquelas de praia lá do Rio de Janeiro, que quem conhece lá. E aí, à tarde, eles iam para o seu escritório, que era um escritório financeiro, de investimento. No caso do Paulo Guedes, era Bozano, né? Tá? E é um pessoal que está muito ligado na área financeira. Eles conhecem muito mais o comércio e o varejo do que a área industrial, até porque o Rio de Janeiro ele é forte em óleo e gás, mas a indústria é muito fraca lá. Então, é o seguinte, quem está fazendo políticas públicas hoje, quem está tomando as decisões, por mais boa vontade que tenha, não conhece o setor industrial, então assim, você não tem uma proposta, um estudo e tal. Você vai no Congresso, é o que o Rodrigo Maia falou outro dia. Ele falou: qual é a agenda de vocês da indústria? Eu não sei qual é a agenda, tá? Eu não vejo vocês, não vieram aqui, ninguém chegou aqui e colocou qual é a agenda da indústria. Eu não sei qual. Eu estou querendo fazer a reforma tributária, mas tem mais gente de serviço e varejo aqui do que de indústria. É para eles que nós vamos fazer a reforma tributária ou você está precisando? Quando você vem aqui em São Paulo, essa última reunião de ontem, né, São Paulo está com os planos pós-pandemia. O Henrique Meirelles falou que ele vai fazer é atrair empresas para São Paulo. Então, ele vai passar o ano que vem todo lá fora para atrair empresas para São Paulo. Mas é isso. E as empresas que estão aqui? Por que as empresas que estão aqui elas não podem se desenvolver? Será que a gente tem que ir lá fora e buscar alguém? É lógico, quem quiser vir, o mercado brasileiro é grande, vai criar emprego aqui no Brasil. Como o Chotoco falou, vai trazer tecnologia, pode trazer capital, que capital aqui é escasso, mas liga, por que eu preciso ir lá fora como se fosse a solução? Agora, na reunião, não tinha indústria para propor o que deve ser feito para a indústria brasileira. Então, o que nós estamos fazendo aqui é um debate super interessante que deve ser feito por toda a indústria. Agora, tem que ter convergência, tem que ter, como eu falei, os setores estão muito fortes, mas horizontalmente você não tem uma convergência para que você tenha uma política industrial onde mostre lá para frente para onde que a gente tem que caminhar. Tá? Então, eu agradeço, porque eu adoro esse tipo de debate. Eu sempre, né, tanto na minha experiência internacional, no meu tempo lá fora, como aqui dentro, eu me dedico bastante a estudar isso. E, para mim, soa como música conversar com vocês sobre esses assuntos aqui. Porque a maioria desses assuntos, eles não são importantes para muita gente da indústria, eles não são interessantes, eles não têm apelo, eles não atraem. Assim. Agora, se a gente não conversar sobre isso, se nós não tivermos uma proposta para a indústria, o que vai acontecer é que nós tínhamos 28% do PIB, hoje temos 11,4%, e daqui a pouco vai chegar em 9,8%, e nós não vamos produzir nada aqui no Brasil, só produtos primários, vender matéria-prima e grãos do agronegócio. Então, muito obrigado. Eu queria o convite que você me fez, toda vez que você me chamar, eu vou estar à disposição, meu Chuto. E não é só por causa do porco no rolete, não, viu? A próxima vez eu vou aí, a gente debater esse assunto, que, como da outra vez, é muito rico para mim estar escutando, né, a opinião de vocês, até para que eu também possa enriquecer um pouco mais essas análises aí que eu faço e apresentei para vocês. A apresentação, para não ficar muito grande, passa ela para PDF, e em PDFs, quem tiver interesse, tiver paciência de revisitar, somente essa parte de números e algumas coisas que
eu passei mais rápido, mas fica à disposição. E se alguém tiver alguma dúvida, acho que todos aí têm meu celular, têm meu telefone, me liga, a gente vai bater um papo grande aí sobre isso. E na primeira oportunidade vai ser muito melhor, que a gente vai estar presencial e aí esse tipo de encontro fica muito mais agradável.